Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos falando, então, sobre uma série, né, de vídeos sobre inteligência emocional para o profissional da saúde. Aqui nós falamos desse multiverso, né, dos profissionais da saúde, para que a gente possa promover atendimentos de excelência para os nossos pacientes. E isso possa acontecer logo na primeira consulta. Quais atributos, quais ferramentas que a gente vai precisar desenvolver em nós para que ocorra esse atendimento de excelência e essa fidelização, né? Então, meu nome é Regina Manzoc, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista, trabalho com inteligência emocional e também com as práticas integrativas, né, a floral terapia. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Cada dia a gente vai vendo aí pessoas novas entrando. E vamos comentar hoje sobre o abalo emocional. O que é o abalo emocional quando um profissional está sentindo-se abalado emocionalmente? Aqui a gente vai fazer algumas abordagens, né? Então, por isso que eu trouxe hoje esse flip chart. Então, primeiro, o abalo emocional, ele consiste em algumas questões que a gente passa no nosso dia a dia e que nos deixam chateados, nos deixam fora do nosso prumo, poderia dizer, né? Mas não chega a ser, não chega a gerar um desequilíbrio, né? Vamos ver então o que é um abalo emocional e o que é um desequilíbrio emocional. E ontem nós falamos sobre a síndrome de burnout, né? O que ela faz? Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade a esse vídeo, né? Que é uma causa, a síndrome de burnout tem uma causa no próprio atendimento. Então, o profissional se sente estafado, né, estressado de tanto ver dor, sofrimento. Todo o processo e o ambiente do trabalho dele é que gerou essa questão, esse estresse, né, esse alto índice de estresse. O abalo emocional, ele ocorre por alguma questão do seu dia a dia. Então, não é uma síndrome, não é caracterizado como uma síndrome. O que acontece? Há uma notícia que a pessoa recebeu, que o profissional recebeu, por exemplo, e deixou ele abalado, né? Como que a gente pode fazer para que esse profissional utilize a inteligência emocional e saia desse abalo, né? Dessa situação de abalo emocional? O abalo normalmente é momentâneo, por alguma notícia, alguma coisa que te aconteceu. O desequilíbrio emocional é uma pessoa que já vem apresentando, né, já de algum tempo, alguns, digamos, vários abalos emocionais ao longo aí de algum período que aí gerou algum desequilíbrio. Então, são situações que não precisam ser necessariamente relacionadas à área profissional, mas são situações que aconteceram com este profissional e que o deixou de uma maneira mais, eu diria assim, estressado, fora do seu prumo, né, em desequilíbrio. E o desequilíbrio emocional, ele pode trazer sérios problemas, né, de concentração, de foco, a pessoa fica um pouco fora, num mundo, assim, eu diria, meio paralelo, falta concentração. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, no momento do tratamento, a gente tem mais clareza, mais foco daquilo que a gente quer fazer e a gente tem as conexões à nossa disposição ali. Então, é muito importante que o profissional da área da saúde esteja bem, né? Simplesmente bem. E a inteligência emocional, ela é uma habilidade fundamental para a gente ter um tratamento de excelência. Então, o desequilíbrio emocional, que pode ser desde um abalo, algo que te chateou no dia, que você foi trabalhar chateado, ou algo que te desequilibrou mesmo, né? Aquilo que te tirou do sério, te tirou do prumo, e como que você faz isso para evitar levar isso para o seu trabalho? E eu diria assim que o desequilíbrio emocional é um grande causador de falhas nos atendimentos, né? Então, como que a gente lida com a abalo emocional? Como que a gente lida com o desequilíbrio emocional, né? Trazer a serenidade. Como que a gente faz com que essas situações adversas não tirem a nossa serenidade, né? Então, por isso, ao lidar com aquelas situações que possam até parecer normal aos olhos, né, de muitas pessoas, e para outras a gente vê que elas ficam irritadas, ficam agitadas, a inteligência emocional vai ajudar a pessoa a trazer essa serenidade para ela, né? Então, aqui está a diferença, né, entre síndrome de Burnout, o abalo emocional e o desequilíbrio emocional.
né? Uma bala bem passageiro, e desequilíbrio já são situações daquela personalidade que a pessoa já vem passando essas dificuldades e gera todo um desequilíbrio, e é um pouquinho mais difícil de você recuperar. Mas, enfim, a gente tem como fazer isso e tem como desenvolver as habilidades para nos colocarmos no prumo e oferecermos tratamentos de excelência. Já diz um autor que quando você está consciente de você mesmo, daquilo que está acontecendo com você, é muito mais fácil e provável que você encontre as oportunidades certas, né? Coloque os seus pontos fortes no seu trabalho e, talvez o mais importante, controle suas emoções que o impedem, né, de crescer. Então, a gente falou sobre anotar no vídeo de ontem, nós falamos sobre anotar momentos que te tiram do equilíbrio. Quais são os momentos do dia? Existe um período do dia que você se sente mais irritado, as coisas te irritam mais, te tiram do equilíbrio. A gente solicitou também que um exercício bacana de complementar esse. Quais são os motivos que te deixam felizes, o que te traz satisfação, o que te traz prazer, o que te traz bem-estar, seja no seu trabalho, seja com a sua família, com seus amigos, ou simplesmente com você mesmo. Isso é muito importante de nós anotarmos, porque nós aí temos ferramentas, né, e geramos essa inteligência. Puxa, eu sei aquilo que me faz bem, então eu vou promover nesse momento que eu estou irritado, que eu não estou bem, ações que me façam bem. Tem gente que curte algum tipo de alimento, um suco, alguma coisa nesse sentido, né? Colocar um alimento saudável, claro. Mas assim, eu vou sentar, vou tomar um chá, vou tomar um suco, vou dar uma volta, vou fazer. Quer dizer, você tem que mapear quais são as situações que fazem você se sentir bem. E no momento de abalo emocional ou no momento de desequilíbrio, é melhor você esperar 5 minutinhos e se promover esse bem-estar antes de você iniciar um atendimento com o paciente, a você já chegar afobado, atrasado e ir naquele bolo, né, com tudo. Então é muito importante a gente levar essa consciência, né, dos nossos aspectos, sejam eles sombrios, que são aquilo que me irrita, aquilo que me tira do sério, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não gosto de ver, aquilo que eu não gosto de ouvir, sabe? Ter isso anotado. Então, conhecer a sua própria personalidade para que você consiga trabalhar com ela. Né? Nós precisamos muitas vezes nos ver fora de nós mesmos, como se nós estivéssemos olhando para nós naquele momento de irritabilidade, para que a gente possa ver, puxa, eu ajo assim em função, aquilo aconteceu em função daquilo. Bom, as coisas que me fazem bem são essas, essas e essas que estão de fácil acesso que eu posso lançar mão. Então, eu vou colocar aqui neste ambiente. A gente precisa sair um pouquinho dentro de nós. Mas, primeiro, eu diria assim, a gente tem que trazer para nós, né, o conhecimento dessa consciência dos aspectos sombrios de cada um, como se fosse aqui a primeira lição do aprendiz na sua jornada do autoconhecimento, da inteligência emocional, de como desenvolver essa inteligência emocional no profissional da saúde. Né? Então, como se tudo que foi feito, por exemplo, na pessoa, né, até o momento, precisasse, então, ser aceitado. Você tem que aceitar tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já se irritou, as coisas que você já disse. Vamos lá, vamos fazer um exercício, né? Vamos trazer tudo. Tem coisas que a gente faz que a gente curte e tem coisas que a gente acabou fazendo e que a gente não curtiu. Ok, vamos colocar tudo isso, vamos listar aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou e vamos trazer isso à luz, né, da sua consciência para um exercício de aceitação. Tá bom, vamos me aceitar e vamos englobar tudo que eu tenho dentro do meu universo. Né? Tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, e quanto mais tempo a gente tem, quanto mais idade a pessoa tem, mais coisas ela tem para se autoaceitar e para eu diria, uma autocompaixão. A gente falou de uma maneira um pouquinho mais aprofundada ontem sobre compaixão e a importância da compaixão no atendimento do profissional da saúde, e primeiro, como ninguém dá o que não tem, você precisaria trabalhar essa autocompaixão para você. Então, aceitar todas as suas situações que não sejam interessantes na sua vida, ou seja, o lado de sombra, como é comumente chamado, fazer um exercício de autoaceitação e auto-perdão, isso é fundamental. Como eu disse, é uma lição, eu diria,
importantíssima e primordial, o primeiro passo para a gente gerar essa inteligência emocional dentro de nós, tá? Eu gosto muito de citar mestres, né, do saber que repetiram assim essa importância do trabalho com a sombra para desmistificar aquele lado nosso vilão, mas como uma estrutura interna que nós temos que nos chama atenção para trabalharmos esses aspectos dentro de nós mesmos. Nós temos uma estrutura interna, nós não estamos aleatórios no mundo, não, nós temos uma estrutura interna. O que acontece é que as pessoas não se desenvolve em relação ao conhecer-se a si mesmo, ao autoconhecimento, e isso faz com que elas fiquem a Deus dará, né? Elas fiquem achando que estão perdidas, quando na verdade todos nós temos uma estrutura interna, uma parte interna que nos sustenta, basta a gente conhecer. Né? E essa estrutura interna que nós temos, que todos nós já temos dentro de nós, pode ser um trunfo rumo à realização do nosso propósito maior, do que realmente a gente veio fazer, sermos inteiros, né? Contribuir neste momento com o planeta, com todos os seres que nele habitam, ainda mais nós profissionais da saúde. Finalmente, aqui eu quero deixar para finalizar essa introdução, se a gente quer ajudar o mundo, a gente precisa começar ajudando a nós mesmos. A natureza, ela nos ensina sobre as nossas emoções. A natureza nos ensina muito como a gente vencer os obstáculos. É que nós não somos bons observadores para encontrar na natureza os sinais de como nós vencermos as nossas próprias limitações. A natureza nos ensina muitas verdades e formas de como que o movimento da vida, o fluir da vida acontece. Eu preparei para vocês uma visão de autores que nos ajudarão mais a fundo a entender essa natureza e vamos tirar lições assim sábias para que possam nos auxiliar nesse enfrentamento e direcionamento em função das mudanças que nós estamos vivenciando. Então, qual que é o segredo para atingir as mudanças e transformações que são tão necessárias nestes tempos para nós sermos um profissional que agora nós estamos numa nova fase. Todos os profissionais estão precisando se remodelar seus atendimentos. Então, qual é o segredo para a gente atingir essas mudanças e essas transformações tão necessárias? Eu quero iniciar aqui com uma reflexão do filósofo holandês Baruch Spinoza. Eu gosto muito das reflexões dele, em que ele fala acerca dessa estrutura interna que eu comentei falando para vocês, que todos nós temos, que é a estrutura acerca da natureza e de Deus, que Spinoza se refere. O Deus para Spinoza é o único motivo da existência de todas as coisas, é aquela substância única, a substância divina. Ele é a causa de tudo, de todas as manifestações, de tudo que rege a vida. Então, um dos propósitos da filosofia de Spinoza é esclarecer essa identidade que existe entre a nossa mente e a nossa natureza. Então, para ele, essa identidade ela somente vai acontecer quando a gente conhecer a nós mesmos, e quando a gente também conhecer a nossa natureza. Quando eu estava escrevendo sobre esse vídeo, para falar com vocês sobre esse vídeo, eu lembrei de um fato curioso que aconteceu durante um curso, e eu comentei em uma outra oportunidade aqui. A gente acaba se desconectando tanto da natureza, que nesse curso era sobre alimentação consciente, e o professor perguntou assim para nós, para nós que estávamos ali aprendizes de como se alimentar de maneira consciente. Ele perguntou assim, vamos escrever agora sobre o que significa a natureza para cada um de nós. Ele mesmo também fez esse exercício. E aí a gente escreveu, eu própria escrevi, e ele perguntou, vamos lá, agora vamos às respostas. O que é natureza para você? E a maior parte, eu diria 100% das pessoas, procurou desenhar o quê? Desenharam paisagens bonitas, desenharam pássaros, árvores, flores, alguns animais, um desenhou sua chácara, uma casa com chácara, com verde. E eu própria vou confessar para vocês que eu desenhei um beija-flor. Desenhei um beija-flor, é um pássaro que eu tenho bastante afinidade. Na minha casa eu tenho um local onde ele sempre vem, tem flores, enfim.
e eu desenhei esse beija-flor. Mas aí ele foi perguntar, ele fez a seguinte pergunta: mas por que ninguém desenhou o homem, o ser humano? Por que todo mundo desenhou árvores, plantas, e, até animais, mas ninguém desenhou o homem, ninguém desenhou a si mesmo? Né? Então, esse é o fato. O que ele quis dizer com essa dinâmica era mostrar para a gente que, embora o homem nem sempre cuide, nem sempre preserve da natureza, a natureza, mas nós somos parte dela, nós fazemos parte da natureza. Quando a gente cuida da natureza, a gente está cuidando de nós mesmos. Essa consciência, me parece que ainda a gente não tem tão clara, né? A maior parte das pessoas ainda não tem tão clara. E isso, para nós, profissionais da área da saúde, é importantíssimo, porque a nossa natureza é aquilo que nós somos em essência. Quando nós cuidamos da nossa natureza e quando nós cuidamos de nós mesmos, nós temos aí a propriedade de literalmente cuidar das pessoas que estão próximas a nós. Né? E essa dinâmica ela foi tão interessante, foi tão bacana de ser feito, que eu saí de lá com uma nova visão, assim, né? De verdade, nós somos um patrimônio, tanto quanto, né, as plantas, os animais, as pessoas, elas são. E aqui eu compartilho com vocês uma frase de Schopenhauer, que eu citei no primeiro vídeo, que as coisas de certo são belas de se ver, porém ser uma delas que é algo completamente diferente. Então é tão bonito ver a natureza, né? Como a natureza é harmoniosa, como as cores são bonitas, como as coisas são bacanas, mas e eu? Né? Por que eu também não vejo essa beleza e esse know-how dentro de mim também? Então, na verdade, aos poucos, mais e mais pessoas vêm se conscientizando, e eu aqui dou voz a essa conscientização para eliminar tudo que for industrializado, tudo que for empacotado, né? E trazer mais aquilo que tem vida, aquilo que você plantar, né, na sua casa, o alimento, para quê? Para você trazer a natureza para próximo de você, para você lembrar que você é a natureza. Então, se a gente admira a natureza, a gente também deveria ter uma admiração pelo ser que nós estamos representando aqui, neste momento. Como que seria você uma pessoa em harmonia com a natureza? Que se pudesse ser admirada tanto quanto você admira um pássaro, quanto você admira uma flor. Então, isso é um sentido em que faz você se alinhar, ou, né, cada um de nós, profissional da saúde, estarmos em alinhamento com a natureza. Se a gente não tem esse alinhamento, então, como que a gente pretende encontrar a nossa verdadeira essência para desenvolver essa nossa inteligência emocional e promover atendimento de excelência? A pessoa que nós vamos receber, ela deve estar, nosso tratamento e nosso atendimento deve estar em harmonia tanto quanto estivesse na natureza. Quando a gente tem alguma coisa, está chateado, o que a gente faz normalmente? A gente busca caminhar num parque, ir para algum lugar, o que? A nossa cura, a nossa eu diria assim, a gente tem essa referência, né, cultural, muito mais que cultural, eu diria, está dentro de nós, que a natureza nos cura, a natureza nos liberta, né, a natureza nos alivia. Então, nós precisamos estar inseridos neste contexto, né? Então, eu diria assim, que o nosso remédio, né, poderia ser o nosso alimento, poderia ser a natureza e tudo que tem nela, né? Tudo que tem nela, inclusive nós. Então, como nós, agentes da natureza, que também promovemos esse bem-estar e essa saúde, nós também podemos refletir isso. Nós também podemos passar esse frescor, para passar essa leveza para as pessoas, para os nossos pacientes, para os nossos assistidos, da mesma maneira que a natureza nos passa quando a gente precisa de um alívio, quando a gente precisa simplesmente restaurar, ou quando a gente sente falta, né, vontade aí de estar próximo mais da nossa essência, a gente sempre procura e busca a natureza. Eu escrevi um artigo sobre ecosofia, né, e sustentabilidade nas redes sociais. Esse artigo está no Aromasofia Blog, e vocês podem encontrar na minha página do Instagram. O que é ecosofia? Né?
A ecosofia, e eu procurei trazer essa reflexão, né, é de que nós vivemos um tempo de uma ideia de antropocentrismo. O que, que eu quero dizer com isso? O homem, ele está no centro do universo. Né? Essa ideia de antropocentrismo, ela já não cabe mais a gente manter. Porque quando a gente tem essa ideia, o homem é colocado no topo, né? E tudo que tem ao redor dele o serve. E, na verdade, nós somos parte de tudo o que está na natureza, né? E nos servimos uns aos outros. É um outro olhar. O modelo político, o modelo econômico, né, e social da atualidade, essa maneira como a maioria das pessoas pensam e agem, não permite mais a expansão do nosso planeta. Nós estamos chegando num topo, ou a gente muda, ou nós somos devorados por nós mesmos, por as nossas próprias ações, em função de sobrecarga da natureza e uma série de questões. Os últimos séculos, né, principalmente no século passado, tudo foi seguido por uma mentalidade da natureza estar a serviço do homem. E isso aconteceu porque o homem pensou na natureza mais como uma utilidade para ele, ao invés de procurar estar consciente da sua própria natureza, né, de você ser integrante e parte. Então, o segredo para a mudança, ele pode estar na substituição dessa visão antropocêntrica por uma visão em que o homem seja um ponto junto com outros pontos que ligam uma extensa rede de conexões que é composta por nós, por todos os seres vivos, né? Tudo aquilo que existe e está contido na natureza. Gaia hoje, o nosso planeta, ele é digital, o nosso planeta é informativo. A gente precisa dar luz a esse entendimento. Essas conexões que vão nos ligar a todos os seres vivos, sejam eles humanos ou não, quanto mais a gente estiver consciente dessa conexão, né, quanto mais a gente estiver praticando essa conexão, mais elas podem nos fazer dialogar com a natureza, mais ela pode nos fazer receber as benesses da natureza, contida nas plantas, na sabedoria das plantas, das flores, nos animais, nas pedras, e todos os seres. Então, a gente se cura mutuamente. Então, isso é interessante que às vezes as pessoas falam, agora a cura ela só está na medicalização. Na verdade, a medicalização é importantíssima para eu diria assim, voltar à cura determinadas situações de doença, principalmente doenças agudas. Mas a natureza tem muita coisa que pode nos ajudar, porque nós somos natureza, então nos afinando a ela, quanto mais afinados nós estejamos a ela, menos a gente desafina e vai precisar de questões medicamentosas ou questões artificiais. Vocês entendem esse ciclo? Isso é muito importante. Quando uma pessoa me diz que não acredita nas plantas ou na linguagem das flores, por exemplo, como uma forma de conexão interior, a gente observa quão desconectada aquela pessoa está, da sua própria origem, da sua própria essência. A gente é detentor de livre-arbítrio, ou, por exemplo, quanto a gente está escolhendo, né, a todo instante. O livre-arbítrio, eu digo nesse formato. A gente o tempo inteiro está fazendo escolhas, todo instante. A gente está fazendo escolha no que a gente está se conectando, com quem a gente está se conectando, o que a gente está comendo, se alimentando, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. A gente está o tempo inteiro se alimentando, o tempo inteiro fazendo escolhas. E a ignorância desses fatos, né, de que a gente está conectado a essa rede e que nada está a nosso serviço, mas que todos nós estamos conectados e nos auxiliando mutuamente, a ignorância desse fato, né, dessas mudanças que estão ocorrendo na nossa vida, não impedem as pessoas que estão ao nosso redor de sofrer as consequências. Entende? Então, às vezes, as pessoas que estão desconectadas, que você olha para as pessoas ao seu redor e vê, nossa, como tem pessoas que estão desequilibradas, na verdade, elas estão desconectadas de quem elas verdadeiramente são. Né? Então, já é hora de a gente dar um passo a mais, né? de subirmos um degrau a mais, de darmos, eu diria assim, evoluirmos. Né? Eu estava conversando ontem com uma amiga psicóloga, ela me chamou para uma reunião, para um encontro, para desenvolver algumas ideias, e ela estava falando que ela vai fazer
aniversário e comentando todo o processo do que ela está preparando para esse aniversário com muita alegria. E ela disse: eu não sei, eu estou numa nova fase. E aí eu olhei para ela e eu disse: veja, você está num novo estágio evolutivo. É o formato que ela está vendo a vida, o auxílio que ela está procurando dar aos pacientes dela. Eu falei: você está num novo estágio evolutivo. Então, você não é necessariamente nova, mas simplesmente você está no passo seguinte, no estágio seguinte, você está seguindo em frente. Então, a gente não necessariamente cresce, mas a gente evolui. É uma diferença, tem uma boa diferença em relação a isso. A evolução é toda aquela exploração do que você pode vir a ser, do que você já é, na verdade, você está redescobrindo. Então, você está galgando oitavas superiores. Isso é o processo evolutivo. E todas as pessoas hoje estão sendo solicitadas a evoluir. Há um processo evolutivo maior, a ascender a um processo evolutivo no seu estágio. Então, é um momento importantíssimo na nossa história, não só para nós profissionais da saúde, mas também para todo as pessoas, todo o nosso planeta e todos os seres vivos, não só seres humanos. Tem um filósofo francês chamado Michel Serres. Ele estabelece uma metáfora bem interessante. Ele disse o seguinte, que através do telescópio, o Galileu Galilei, ele confirmou a teoria do heliocentrismo, que foi proposta por Nicolau Copérnico. E ele mostrou que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, que antigamente, a gente já sabe da história que era dito, em especial a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. E aí Galileu Galilei propôs e mostrou, na verdade, pelo telescópio, provou que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol era o centro do universo. Então, essa ainda é a teoria mais aceita aí ainda hoje, sobre a teoria do heliocentrismo na questão da comunidade científica sobre o nosso cosmos. Então, eu diria para vocês que o telescópio dos nossos tempos, assim como o telescópio de Galileu Galilei provou que o Sol era o centro do universo, o telescópio para os nossos tempos, segundo até esse filósofo Michel Serres, de que são as redes digitais que nos permitem enxergar esse universo de outra forma. Então, tiram o homem do centro do planeta. Essas redes digitais, ou seja, quando o homem sai do centro e ele vai ao encontro de todos os seres vivos, de todos que habitamos no planeta, a gente comentou que nós formamos uma rede de conexões. E essa rede de conexão, que é uma rede digital, ela nos permite enxergar o universo de outra forma. Então, ela tira o homem do centro do planeta, um universo que gera novas técnicas de reciclagem. As pessoas aceitam essa evolução, que elas precisam estar em constante evolução. Não é somente a técnica, mas a própria pessoa, o próprio profissional, um novo estágio evolutivo. É esse universo que gere nova tecnologia de reciclagem, de produção de energia, novos modelos de comunicação, inteligência emocional. Isso tudo é da rede de conexão, é uma nova linguagem que as pessoas nem sempre estão acostumadas ainda, já ouviam falando, a gente já tinha essa tendência de trazer essa inteligência emocional, que hoje é fundamental para os atendimentos na nossa área da saúde e para todas as pessoas, enfim, na verdade. Mas aqui eu quero abordar a importância para nós, profissionais da área da saúde. E essa rede conectiva é o que vai manter a prosperidade, manter a saúde, manter as pessoas num novo patamar, sair do medo, sair dessa apreensão, sair desse pânico generalizado. Tem motivo? Tem, mas pela mesma força do motivo que o faz ter esse pânico, é a mesma força que te impulsiona a sair dele. Aquela força de ação e reação, a mesma força que te impulsiona para fundo do poço é aquela que você vai ter para sair do fundo do poço. E se você aceitar essa sombra, aceitar esse fundo do poço, gerar uma autocompaixão, entender que isso é um processo evolutivo, você vai gerar uma força propulsora muito maior ainda do que aquela que te impulsionou para baixo, porque lá você não tinha evoluído, você não tinha esse conhecimento, essa sabedoria. Agora, estando lá embaixo, você tem. Então, a força de propulsão tende a ser maior. Por isso, precisamos estar dentro dessa, eu diria,
dessa conexão, dessa rede conectiva que eu aqui abro para todos nós, né? Essa rede conectiva, essa ecosofia. Né? Essa tecnologia a gente já tem, essa tecnologia de propulsão que eu estou comentando, todos nós temos. Isso nós já temos, nosso paciente tem, ele leva isso nos nossos atendimentos. E a gente precisa aproveitar essa rede conectiva, né, que nós temos com ele, para que a gente possa sair desse fundo e juntos, nós profissionais, evoluirmos e auxiliarmos o nosso paciente também na recuperação do seu bem-estar, da sua saúde, entendendo melhor e se reconectando a esse mundo novo. Nós vamos dar um tom novo para esse paciente, comentar e abrir essa possibilidade, e aí ele vai sentindo isso nas suas próprias células e vendo que isso lhe traz bem-estar, que lhe traz harmonia, e vai gerando, e vamos aí aumentando a nossa rede conectiva. Então, o próprio filósofo Michel Serres, ele afirma que a gente já tem essa tecnologia dentro da gente, o que falta são apenas galileus. Galileus que cheguem e mostrem, olha, é o Sol que é o centro do universo, está aqui, estou provando. Né? Com olhos, que a gente tenha olhos para utilizar essa tecnologia a serviço da vida, não apenas do homem, né? Uma vez que a ecosofia, ela coloca o quê? A vida no centro do universo, todos os seres. Se a gente tiver uma harmonia entre seres vivos do mais microscópico ao ser vivo maior, né? O que tiver, enfim, todas as vidas, da pequena à grande, se a gente tiver esse olhar da vida, valorizar a vida em si, colocar vida no centro do universo, a gente gera essa rede conectiva. Né? Eu quero classificar aqui os humores, né, as emoções, os estados mentais, para comentar com vocês que as doenças que nós estamos vendo, e nós já sabemos que as doenças psicossomáticas, elas são reais, elas existem, né? E autores já nos demonstraram em estudos que muitas doenças, elas são a consolidação de atitudes mentais. É necessário, então, tratar o humor das pessoas, para que essa cura restabeleça. Né? Então, além de a gente utilizar a técnica dentro da nossa área da saúde, como fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico, enfermeiro, enfim, quero aqui colocar todos nós, os profissionais da área da saúde, além de a gente utilizar essa técnica, é necessário que a gente acolha o humor desse nosso paciente para que a cura efetivamente se estabeleça. Senão a gente vai só no efeito, não vai na causa. Acolher o paciente com tudo que ele tem, com tudo que ele vem, seja medos, ansiedades, história, traumas, a gente tem que acolher tudo isso, todo esse pacote, porque é necessário a gente acolher para que a gente possa efetivamente fazer uma diferença e ativar nesse paciente o processo da cura verdadeira. Então, além daquele nosso conhecimento e experiência como profissional da saúde, a gente precisa também desenvolver essa inteligência emocional, que na verdade ela é uma habilidade a ser desenvolvida para que a gente possa incorporar aos nossos atendimentos, acolher esse paciente como um todo e termos resultados mais eficientes, eficazes e efetivos. Isso nos traz a ideia de que a gente está num novo estágio, né, num estágio conectivo, que a gente não tem mais como desconectar o humor do nosso paciente do problema que ele nos traz para que a gente possa resolver. E vocês sabem que eu venho falando, né, as pessoas que me acompanham sabem que eu venho falando muito sobre a inteligência emocional, que é proveniente do estudo do Dr. Edward Bach, né, da floralterapia. Então, eu gosto muito de utilizar esses grupos, essa inteligência emocional que ele criou, e não necessariamente precisar indicar as gotas, né, da floralterapia, mas sim gerar esse mindset que me permita a habilidade de gerenciar os humores, né, tanto meu pessoal quanto dos pacientes, né, dos quais eu atendo,
para que a gente possa desenvolver essa habilidade, detectar a emoção, se preciso indicar uma psicoterapia, se necessário a gente tendo essa inteligência, indicar algum outro tipo de tratamento, se for algo mais significativo, né? A gente comentou aí a diferença entre síndrome, né? Um pouquinho sobre a síndrome de burnout para profissionais da área da saúde, desequilíbrio emocional e abalo emocional. Então, a gente vai ter que ter essa habilidade de detectar quando a gente encaminha, por exemplo, para um atendimento, um tratamento psiquiátrico, uma psicoterapia, ou aquele acolhimento que a gente faz, aquele procedimento, ele é o suficiente para a gente ter o sucesso no tratamento. Isso tudo, claro, que envolvido com o que a gente vai fazer, né? O procedimento que a gente vai realizar e a dificuldade do paciente em realizar esse procedimento, né? Então, isso realmente é bem importante a gente aqui deixar claro que há essa necessidade. Então, essa inteligência emocional que tem por base, né, a floralterapia, a geração desse mindset nas pessoas, eu diria, aqui eu estou enfocando os profissionais da área da saúde, mas, sinceramente, se todas as pessoas desenvolvessem um pouco mais a sua habilidade, né, emocional, de entender as emoções, do que se passa no outro, por que outra pessoa diz, de não levar tanto para o pessoal, né, de ampliar a sua visão, sair, né, tirar o homem, até mesmo esse olhar do pessoal, né, do centro do universo, mas colocar como todas as pessoas como seres vivos e interagir no meio, mesmo quando alguém te diz alguma coisa que você não gosta, que você não curte, mas por que será que aquela pessoa está dizendo isso? Não pegar aquilo para você como pessoal, a pessoa disse aquilo para mim, não podia, fiquei chateada ou chateado. A ideia não é essa. Quando a gente procura olhar, né, ter olhos nesse estágio de evolução, como oitava maior, a gente já procura ter olhos vendo também o lado do outro. Então, por isso a necessidade de eu me autoconhecer primeiro, para que eu não fique com tanto déficit, com tanta falta de atenção, com tanta falta. É preciso suprir um pouco as faltas pessoais, as sombras, entender por que eu ajo de determinada forma, para não ficar levando as coisas para o pessoal. Isso é extremamente importante. E a gente detecta, né, várias situações aí, enfim, conversando com colegas, eu gosto bastante de conversar com colegas, de ver os atendimentos, né, de conversar sobre os atendimentos, e a gente vê ainda algumas questões muito ainda levadas para o pessoal, né, e a gente precisa desenvolver essa compaixão, desenvolver essa habilidade de ir até o outro, ter o desejo de ajudar, e entender aquilo que ele fala e saber se preservar. Saber se preservar, até que limite você também tem essa capacidade, né, de se abrir e de acolher o outro, saber isso e procurar trabalhar isso dentro de você, sem gerar estresse, sem gerar contrariedade, sem gerar, eu diria, peso ou dano, né, para a sua estrutura como indivíduo. Então, a medicina, a medicina complementar, né, eu diria que, como no caso é a floralterapia hoje, ela nos traz esse suporte, essa visão, para que a gente possa enxergar, somado, claro, a conhecimentos importantes sobre fundadores, né, como é o caso da inteligência emocional, como Daniel Goleman faz realmente abordagens extremamente interessantes e importantes, que é o que eu venho procurando trazer para vocês. Uma questão que eu quero trazer nos próximos vídeos é sobre o efeito placebo, né? E esse startar dessa cura da saúde, que eu vejo que é interessante como que a gente aprende a fazer isso dentro de nós. Quando a gente aprende a startar essa cura, né, a ciência hoje explica que são sobre as vias dopaminérgicas, né, que em especial a via mesolímbica, que está relacionada com a recompensa e a capacidade de autocura que todos nós possuímos. Então, a gente a ideia, né, é trazer essa capacidade de autocura que todos nós possuímos para despertar essas vias a todo instante, né? Não precisa ser só quando você está com uma questão, com um problema, mas até mesmo você saber despertar a capacidade de autocura em si mesmo faz parte da inteligência emocional, né, do profissional, e como você pode auxiliar e saber lidar com esse processo de autocura no seu paciente. Então, você já começa pela primeira consulta, por uma conversa, você já começa a despertar
o processo de autocura nesse seu paciente, sem ter feito absolutamente, ter indicado nenhum tipo de medicação, por exemplo, mas ali na consulta inicial, né, e às vezes é extremamente importante quando a gente atende um caso de urgência, né, no meu caso, um caso de dor, um caso mais, assim, urgente, né, hoje até a nossa live foi um pouquinho mais tarde, que no início eu precisei fazer um atendimento, né, de uma paciente, foi um atendimento que foi suficiente online, né, que é um trabalho de desenvolvimento mesmo de inteligência emocional, um tratamento específico, mas um caso de urgência, e aí acabei aí durante 1 hora fazendo esse atendimento dessa paciente, e aí que eu me disponibilizei então para estar aqui com vocês e trabalhar essa praticamente 1 horinha aqui falando sobre essa importância de nós redescobrirmos o nosso senso de natureza, que somos seres vivos e fazemos parte de uma rede conectiva, e que quando nós nos olhamos nesse formato, nessa forma, como seres parte de uma rede conectiva, de uma rede em que nós não estamos sozinhos, e é uma rede que, se a gente trabalhar para a evolução do maior número de pessoas possível, mais forte, mais integrada essa rede vai estar, e mais nós vamos nos beneficiar disso tudo, e vamos ficar menos volúveis, menos voláteis aos acontecimentos que são impostos para a humanidade nestes tempos. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, que eu acabei de dizer. Tá? Então, essa é a nossa principal, eu diria, nosso principal interesse vindo aqui para as redes sociais. Puxa, olha só, e falar sobre inteligência emocional para profissionais da saúde. Então, eu desejo a você que seus atendimentos aí sejam atendimentos maravilhosos no dia de hoje, que vocês resplandeçam luz, que resplandeçam o melhor dentro de vocês, não tenham medo de anotar suas sombras, de anotar o que te irrita, aquilo que te incomoda. Nós somos seres humanos, e se nós somos seres humanos, estamos vivos, nós temos isso, e a gente tem que agradecer, e em especial aí nestes tempos que a gente está vivendo. Então, anote, se autoaperfeiçoe, acompanhe os nossos vídeos, nós vamos falar sobre isso, de como chegar à excelência como pessoa, para ter excelência nos nossos atendimentos, né? E isso é uma coisa que a gente vai conquistando dia a dia, e é uma coisa que a gente, eu acredito que nunca chega, né? A gente vai trabalhando, 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 e a gente já vai tendo aí os benefícios disso tudo. Gratidão, então, um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.